Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que acompanha e prestigia aqui o canal Jumozão. Vamos para um vídeo de notícias dos eventos que acontecem no mundo e que influenciam nossas vidas aqui no Brasil. Coisa acontece em outros continentes, mas influenciam as nossas vidas aqui no Brasil. Essas imagens aqui foram as imagens editadas e divulgadas pelos estadunidenses a respeito do evento que aconteceu quando jatos russos interceptaram um drone estadunidense. Vamos botar para rodar aqui, ó. Bem, eu fiquei em silêncio para você fazer a sua interpretação. Veja o seguinte: o jato despeja um líquido no drone e depois um outro jato despeja novamente líquido no drone e há uma interrupção da filmagem. Esse aqui, ó, a imagem inclusive fragmenta. Essa aqui está mais editado ainda. Eu já vi um vídeo bem mais longo. E esse aqui está muito editado, esse vídeo aqui. Mas o que acontece? Houve uma aproximação de um drone nessa região bem aqui, olha, do Mar Negro. Aqui é a Crimeia, anexada à Rússia. Reanexada, porque ela já era russa, depois passou a ser ucraniana e depois voltou a ser russa novamente. Então o evento aconteceu mais ou menos nessa região aqui, olha. O drone dos Estados Unidos fica vigiando, espionando o que está acontecendo aqui nessa região. E os jatos russos foram interceptá-los. Aí as pessoas, as notícias que vêm é que foi culpa dos russos que fizeram a manobra brusca contra o drone. Mas preste atenção na linha do horizonte aqui, olha. Querido, eu não quero puxar a farinha para o lado que me interessa, A ou B. Eu peço que você veja com atenção aqui a linha do horizonte. Significa que se a câmera ela não fez o movimento, se ela não está com gimbal, se realmente ela está paralela ao plano do avião, quando acontece aqui o evento, deixa eu botar aqui, ó. Você presta atenção que a linha do horizonte ela vai cambar, ela vai inclinar mais aqui para baixo aqui do lado direito, significando que o drone, nosso lado direito, né? O drone dobrou, ele inclinou essa asa aqui para o lado direito dele. Então ele fez uma manobra também agressiva, de ataque, de defesa, não sei, mas ele fez uma manobra que possibilitou que os dois se encontrassem. Considerando que isso aqui é o que eles divulgam. A gente não sabe, segundo relatos, são 40 minutos de contato visual entre eles, mas é divulgado apenas essa fração aqui, esse 1 minuto e 4 aqui que a gente está vendo aqui. Bem, tá bom aí, você pode ver, as imagens estão para todo mundo na internet aí com imagens mais definidas que essa aqui. Bem, o que acontece, querido? Você está acompanhando, né? A Rússia invadiu a Ucrânia, ela chama de operação especial, e é uma invasão. Não pode. Se determinaram que isso aqui era a Ucrânia e a Rússia entrou aqui na Ucrânia, então foi uma invasão. Não adianta chamar de osga, chamar de lagartixa para o jacaré, né? Então houve uma invasão. É bom? Isso é ruim. Toda vida é ruim. Toda invasão é ruim. Aí o que acontece? A mídia ocidental está fazendo de tudo para demonizar a ação da Rússia. Por que aconteceu isso? Já falei em outros vídeos. A OTAN está chegando às portas da Rússia. Ela vai querer colocar mísseis bem aqui fronteiriços à Rússia e a Rússia não vai admitir isso de forma nenhuma. Seria como se fosse a Rússia ir para o México e colocar mísseis bem aqui na fronteira dos Estados Unidos com o México. Os Estados Unidos ia deixar acontecer isso? Essa fronteira aqui, ó, México, Estados Unidos.
a Rússia colocar mísseis bem aqui, não ia, né? Ele ia fazer de tudo, invadir o México, ia contar um monte de coisa. Entretanto, ele tem a mídia do lado dele. Então, quando eu tenho a mídia do lado, a pessoa, se a pessoa não tiver cuidado, se a pessoa não analisar, ela vai aceitar tudo o que eles dizem, porque são pessoas treinadas, pessoas são agentes da psicologia, agentes que estudam o comportamento social e sabe como é que as massas reagem diante dessa ou daquela informação. Então eles têm a mídia do lado deles, aí dá a impressão de que só o que os Estados Unidos faz é o certo, eles são os mocinhos, como nos filmes, eles lavaram a mentalidade de muitas nações com os filmes que eles colocaram, eles iam lá, matavam o índio à torta e à direita, mas eles eram os heróis, eles salvam outras nações, salvam o mundo, super-homem estadunidense. Por aí você tira como é que eles conseguem desinformar as pessoas. Bem, na minha visão, a Rússia está se defendendo e não se você tivesse um método aí para escolher melhor que esse, pode escrever aí nos comentários, mas contra a força não tem argumento, querido. Contra a força, só força contrária e maior ainda. Então, para impedir essa invasão da OTAN que quer chegar às portas da Rússia, a Rússia fez esse trabalho aqui, invadiu a Ucrânia mesmo, essa é a palavra. Isso nunca será bom, mas vamos ver aqui o seguinte. Ó. Atualmente, os Estados Unidos, ele tem várias nações que ele está invadindo, ajudando ou com os próprios agentes das suas forças armadas. Vamos ver aqui, olha, vamos ter que o que está acontecendo agora. Olha, como um incidente entre o dono do Zewa e caça da Rússia eleva a atenção dos países. Claro que eleva, né? Que se um fica cutucando o outro não gosta de ser cutucado, a coisa não vai dar boa, vai sair muitos problemas. Mas acontece que os Estados Unidos, que ele está fazendo esse tipo de trabalho que a Rússia está fazendo agora há muito tempo nas outras nações. Veja aqui, ó. O que é que ele está fazendo lá na Síria? Já contrabandearam 100 bilhões em petróleo e grãos da Síria. Eles invadiram a Síria, tomaram conta de parte da Síria, estão lá, mas você não vê a mídia falando isso, que eles invadiram a Síria. Você vê a mídia dizendo que eles foram lá para salvar os sírios. Você entende isso? Você vê como é que a manipulação acontece? Vamos ver aqui, ó. Forças do Zéu levam um novo lote de petróleo sírio para bases no Iraque. Ou seja, estão roubando, querido, a palavra correta é estão roubando a Síria. Eles invadiram e estão roubando o petróleo da Síria. Mas você não vê essa palavra, esse som, esse tom que eu estou dando aqui para você, você não vai escutar na mídia, porque a mídia ela é financiada, patrocinada por pessoas e empresas que têm suas sedes nos Estados Unidos. Consequentemente, querido, a pessoa vai ter uma mentalidade, ela vai dizer, os russos que estão errados. Eu poderia pensar por uma ótica, mas quando a gente olha com uma coisa com uma forma mais acurada, com mais acuidade, assim, a gente vê que não é uma questão de opinião. Para a Rússia é questão de sobrevivência. Se a OTAN chegar às portas da Rússia e a Rússia não fizer nada, eles vão chegar e vão invadir. E é o que eles querem. Os Estados Unidos eles não aceitam alguém que fale da mesma altura que eles. Eles não aceitam, eles querem todo mundo cachorrinho e eles mandando e desmandando. Eles se entendem, eles se acham que são a polícia do mundo. Mas muitas nações não estão concordando com isso. Está acontecendo um movimento aqui na África, deixa eu contar para vocês, em que está havendo a desdolarização de suas economias. Muitos países estão se desdolarizando. E futuramente, você deve saber que é o BRICS, né? É um aglomerado de países em que o Brasil faz parte. Então eles vão se desvencilhar do dólar rapidamente. E quando isso acontecer, essa nação aqui, como já está vaticinada, ela vai quebrar. E para não quebrar, ela faz tudo que tiver ao alcance dela, usa a mídia, usa o exército forte que eles têm, a marinha forte que eles têm, para manutenir a posição atual deles. Não vão suportar, porque há muitas nações, China, Rússia, tudo isso, querido, independente do seu conceito sobre certo ou errado, o que você pensa que é comunismo, que é socialismo, não é isso que está no que eu estou abordando. O que eu estou abordando é a sobrevivência de nação. Uma nação quer sobreviver e outra vem para destruir, ela vai reagir. Então eles estão usando a Ucrânia agora, os Estados Unidos estão usando a Ucrânia para ver se consegue fragmentar, fragilizar a Rússia. Eles não estão conseguindo. Eles divulgam imagens, dão notícias dizendo que a Ucrânia está vencendo, a Ucrânia está recuperando, mas isso não é possível. Não há situação plausível para aceitar essas notícias mentirosas. É o tal da fake news. Não há como uma nação toda debilitada vencer uma nação que está firmada. O que está acontecendo? A OTAN, esses países aqui estão utilizando a Ucrânia para ver se fragilizam a Rússia. E a Rússia está reagindo. Até agora,
a coisa está sob controle. Não é interessante para a Rússia acabar com tudo de uma vez, porque eles têm poder para isso. Não é interessante. Então há um certo, como é que eu posso dizer, uma certa guerra de inteligência. Proibir a Rússia de fazer o petróleo o preço que quer, mas a Rússia está conseguindo vender petróleo porque as pessoas precisam de petróleo. Todo mundo precisa de petróleo. Então, por mais que você ponha sanções e mais sanções, há uma necessidade que ela vai superar as sanções. Os próprios países que estão sancionando, eles contrabandeiam petróleo para suas fronteiras. Por quê? Porque precisa-se. O mundo está hoje dependente muito do petróleo. Existe a energia alternativa, mas essas ainda não conseguem superar a necessidade. Por exemplo, você precisa de plástico. Plástico sai da onde? Não sai da energia eólica, não sai da energia hídrica. O plástico sai do petróleo. Então, tudo que você vê de plástico por aí, petróleo, tintas, petróleo e mil e umas coisas que são feitas da petróleo. O batom é feito da borra do petróleo. Então, tudo isso, querido, você vê que, por mais que alguém dissesse, por que ela não joga uma bomba e acaba logo com tudo? Porque não é assim que funciona. De certa forma, é doloroso e interessante para a Rússia manter essa guerra. E é interessante para a OTAN também ficar nessa luta de fragilizar. O que eles desejariam é fragmentar a Rússia em vários pedacinhos para eles poderem tomar conta. Mas esses desentendimentos aqui que está acontecendo no Mar Negro, ele é fruto de tudo isso, querido. A geopolítica, você não pode pensar de uma forma do bem e do mal. Não existe isso, já falei em outros momentos, não existe o do bem e o do mal. Existem interesses, o próprio Brasil tem interesses. Pessoal, olha, quando eles querem satanizar aqui a Venezuela, o ditador, um dia eu postei um vídeo aqui no Face sobre o contorcionismo de entre aspas, jornalistas, para se referir à Arábia Saudita e não chamá-la de ditadura. É uma ditadura que tem lá. A mulher não pode nem votar. A mulher não pode nem ter opinião. A mulher é quase que objeto ali, apenas para fazer filhos. E você vê, mas eles não falam de ditadura árabe. Por quê? Porque é interessante, é um aliado dos Estados Unidos. O próprio Brasil, ele tem negócios com a Arábia Saudita, e tem negócio com a China, e tem negócio com todos os países, porque a geopolítica, você não coloca questões ideológicas para gerenciar suas decisões. Na geopolítica você precisa de grãos, você precisa de energia, você precisa de elementos de eletrônica, você precisa de tecnologia de ponta, e essas coisas, elas são desenvolvidas em muitos países. E a questão ideológica, a questão do regimento que está acontecendo naquele país, não é isso que vai gerenciar essas necessidades que as nações têm. Você precisa pensar nisso antes de dizer, fulano é do bem, fulano é do mal. O que está acontecendo, querido, são as escaramuças por conta de cada um quer o seu pedaço. O Brasil quer o pedaço dele, a Rússia quer o pedaço dela, a Europa quer o pedaço dela, cada país em si quer o seu pedaço, e tudo tem que se definir nesses termos, não em questões do bem e do mal. Todos nós somos maus para todo efeito. Todos nós somos maus, nós fazemos coisas ruins. Agora, fique aqui com essa análise da minha visão sobre o assunto. No meu entendimento aqui do que aconteceu, houve ação das duas partes, porque eu analisei aqui, querido, o horizonte. Eu fiquei analisando aqui o horizonte, como é que ele ficou. Então significou que o drone também, ele jogou para a sua direita. Ele jogou para Boreste de si. Assim como o avião jogou para Bombordo, atacando para a esquerda, o drone também jogou para Boreste. Então houve um ataque ali, houve esse encontro aí. Claro que os Estados Unidos só divulgou essa parte aí, né? A Rússia possivelmente deva ter filmagem disso aí, ou telemetria do assunto, mas eles não divulgaram. Agora os Estados Unidos divulgam isso aí, e para passar a ideia assim de que eles são do mal. Eu não penso assim, querido. Eu penso que cada um está defendendo o seu. Agora é claro que os Estados Unidos é uma nação que ela vive invadindo, roubando e saqueando outras nações. Está acontecendo uma grande mudança na África, porque China e Rússia estão investindo na estrutura da África, então, porque eles veem ali um comércio, um possível comércio, eles veem lucro, eles veem a possibilidade de lucrar com aquela nação. Já os Estados Unidos e a Europa, eles só fizeram explorar, roubar riquezas da África. Então fique aqui com essa forma de ver. Eu não vejo como todo mundo, que eu tenho minha maneira de observar, eu sou capaz de pensar. Eu desejo que você seja capaz também de pensar da sua maneira, do seu modo. E se você puder e quiser, faça um vídeo aí também para a gente aprender com você. Tá bom, querido? Boa sorte!